Aleluias. Graças a paz, igreja. Louvado seja Deus. Quero agradecer a sua presença, em especial você que nos visita nesta noite. Seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade. Que Deus esteja lhe abençoando nesta noite, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um nesta noite, no nome de Jesus. Queria que você mesmo sentado estivesse fechando seus olhos, curvando a sua cabeça. Santo Deus, Espírito Santo, sinta-se à vontade, Espírito Santo, nesta noite, para tocar em cada um que está aqui nesta noite, pois o Senhor é a razão de estarmos aqui, é a Tua presença que nós desejamos, e que o Espírito Santo do Senhor esteja tocando em nós, nos dando a compreensão, tirando de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e que venhamos compreender, Deus, a Tua verdade, e que ela alcance o nosso coração, porque a Tua palavra diz que do coração jorra para a vida. Que o Espírito Santo esteja abençoando nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Eu quero estar lendo Salmos 90, a partir do versículo 10. Louvado seja Deus. Salmos 90, versículo 10 diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar nos nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu quero ler também o versículo 4. Porque 1000 anos aos teus olhos, como um dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando um pouco a respeito do tempo, e eu não sei se só eu tenho, às vezes, a impressão de que o tempo está passando muito rápido. Às vezes a gente programa algo e pensa que não, o tempo já passou. Eu estava lembrando que eu já estou aí, eu acho que eu já estou na linha do meio dos meus anos de vida, né? Se eu não tiver passado já um pouco, acho que eu estou chegando, ou então eu estou nela. Estou aí com 43 anos, eu acho que já estou aí na linha do meio. E eu estava lembrando, em uma época em que eu morava no interior, em que o meio de transporte mais rápido era o cavalo. O cavalo era o meio de transporte mais rápido. E quando tínhamos algumas atividades de futebol, e naquela época eu tinha um irmão que gostava muito de jogar bola, e quando íamos para um jogo distante, era de cavalo, porque era
a forma mais rápida de se locomover naquela época. E eu estava lembrando um dia desse que eu estava bem ali no aeroporto de Guarulhos. E eu liguei para minha esposa e disse: amor, estou chegando aí. 2.654 quilômetros. 2.654 quilômetros mais ou menos do aeroporto de Guarulhos para cá. E hoje se leva de avião 2 horas e 50 minutos. Não leva nem 3 horas. Então as coisas realmente mudaram muito. Houve uma evolução muito grande na humanidade e com isso existe exageradamente distrações. Existem muitas distrações. Houve um avanço muito grande na locomoção para as pessoas ganharem tempo para se locomover, mas existe uma questão que parece que as coisas estão acontecendo mais rápido, o tempo passa mais rápido. Às vezes eu tenho essa impressão e eu não acredito que não seja só eu. E eu estava observando as épocas que começaram a construir, por exemplo, o motor a combustão. O primeiro foi feito em 1826, o motor 2 tempos. 1903, construíram o primeiro avião com motor, com dirigibilidade e um peso maior que o ar. Ou seja, o primeiro avião, 1903. E depois veio o computador, 1973, se eu não estiver enganado. Depois veio o celular. E assim sucessivamente. E hoje nós vivemos em uma época, para quem esteve em um período de dificuldade em comunicação, em locomoção, é absurdo a forma com que as coisas acontecem hoje, por meio da comunicação e também a questão de locomoção. Estava lembrando uma história que eu ouvi hoje, antiga, segundo o pastor que contou, que disse que uma cidade em que todo dia chegava ali o trem, e todo dia o trem chegava atrasado, o trem nunca chegava no horário. E aí um dia, aquele trem chegou no horário, e aquele homem, por achar algo incrível, começou a distribuir charutos para as pessoas. E aí o condutor do trem disse que não poderia receber, porque na verdade aquele trem era para ter... Ou seja, estava com um dia atrasado. E hoje as coisas acontecem muito rápido. E eu estava meditando nisso e entrei numa parte que me constrangeu um pouco. Que eu não estava nem me sentindo muito à vontade em comentar. Mas é importante para nós observarmos, por exemplo, o Senhor, em meio a todas essas distrações. Muitas das vezes a gente tem deixado a nossa vida espiritual um pouco de lado, em decorrências das nossas, como a gente usa o termo, correrias, né? Não, estou na correria. Hoje a gente ouve muito isso. Não, eu estou na correria. Porque realmente
Existem muitas facilidades entre as pessoas. E se nós não vigiarmos, como a Bíblia diz, a gente vai acabar enfraquecendo a vida espiritual, porque é muita informação, é muita situação, a facilidade, ela está chegando a você de uma forma muito rápida, e isso provoca atenção, provoca uma necessidade de você estar constantemente se alimentando daquilo. Eu estava lembrando, às vezes eu vou dormir por volta de 22, 23 horas, vou olhar o celular para ver se não tem alguma situação da empresa para que eu possa resolver. Acontece às vezes de eu, de repente, ter uma situação, eu ter que ir para o aeroporto, para o meu trabalho. E é muita coisa. Realmente, como diz, é muita correria. Mas a gente precisa vigiarmos, para que isso não tire o tempo que nós precisamos reservar para o Senhor. Eu estava fazendo um cálculo e fiquei envergonhado, fiquei constrangido. Eu comecei a observar. O dia tem 24 horas. De 24 horas, eu durmo aí mais ou menos umas 8 horas. Sobra 16. Dessas 16 horas, eu gasto algum tempo para me alimentar, para necessidades de higiene pessoal. O meu trabalho, eu trabalho uma carga horária de 8 horas por dia. E eu comecei a me constranger em ver que o tempo que a gente reserva para o Senhor é um tempo muito pouco. Às vezes a gente acorda cedo, já sai ali para ir para o trabalho, quando chega cansado, glória a Deus no dia que tem culto, a gente faz uma fezinha com o Senhor, a gente faz uma fezinha e vem para a igreja. E depois é depois. E onde é que está o tempo do Senhor? Para o Senhor. Onde é que está o tempo para o Senhor? Para a gente alimentar o nosso espírito. Onde é que fica? E aí eu fui calcular uma semana. Uma semana tem 158 horas. 168 horas. Se você dorme aí 8 horas por dia, você fica aí com 112 horas numa semana. Se você dorme 6 horas por dia, você fica com 126 horas. Que essa é a média que normalmente as pessoas dormem, de 6 horas, 8 horas, pelo menos o que era para ser. E aí você for calcular a semana, a quantidade de horas que nós temos, e quando vamos observar qual foi o tempo que nós reservamos para o nosso Senhor? Eu fiquei com a cara no chão, disse, Senhor, eu vou ter que falar isso mesmo? Senhor, será? O Senhor disse para vigiarmos, e que Ele está voltando. O tempo para Deus não dá para a gente contar, porque a informação que Ele nos dá é que, para Ele,
um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então tem uma margem de erro aí muito grande para nós conseguir entender ou saber. Precisamos reservarmos tempo para com o nosso Senhor. Vigiarmos, porque se não vigiarmos, o tempo está passando. O tempo está passando. O tempo está passando. Se nós não priorizarmos a nossa vida espiritual, o tempo vai matá-la. O tempo vai sufocar. O tempo vai lhe enfraquecer. Sendo que esse tempo ele pode lhe fortalecer. Esse tempo ele pode lhe reviver, se nós priorizarmos o tempo para o Senhor. Porque a decisão de administrar o nosso tempo, ela é nossa, ela é sua. Ela é sua. Cada um tem a sua decisão com relação ao seu tempo. Independente do que você faça, reserve tempo para o Senhor. É isso que eu queria compartilhar com você nesta noite. Porque eu realmente fiquei muito constrangido. Fiquei muito constrangido. Eu não sei se você... Talvez você esteja numa situação diferente. Mas procure administrar o seu tempo, reservando tempo para o Senhor. Tem gente que administra tão mal o seu tempo, que se ela tiver uma atividade na casa dela, ela não consegue iniciar a atividade no horário, porque ela não consegue se organizar nem para uma atividade na sua própria casa. Infelizmente. Mas tudo é uma questão de administrar o tempo e dar prioridade àquilo que é mais importante. O sacrifício de Jesus pela nossa vida precisa ser mais importante. Amém? Louvado seja Deus. Queria que você desse uma salva de palmas para o Senhor nesta noite, em nome de Jesus.